Olá, Tiago. Nós agora vamos a caminho de um recinto, o Bela Vista 5, que vai desaparecer quando um troço da autoestrada Sines-Beja estiver concluído. O que é que foi feito para mitigar este impacto? Bem, aí há uns 10 ou 12 anos atrás, quando este empreendimento da construção da autoestrada se iniciou, foi feito aquilo que normalmente se faz num trabalho de minimização, foram feitas prospeções de superfície e depois o acompanhamento arqueológico da remoção do coberto vegetal até à rocha. Nesse momento foi identificado o recinto, que, uma vez estando dentro de uma área de afetação direta, de escavação total, de rebaixamento do nível do substrato geológico, iria desaparecer. Neste tipo de situações, o que é feito é a escavação integral dos sítios. Sim. Essa escavação foi iniciada, como referi, há cerca de 12 anos atrás, mas uma vez que esta obra de construção da autoestrada foi suspensa, não se concluiu essa escavação. Esses contextos foram minimamente tapados para posterior decisão por parte das entidades competentes e teve até precisamente este ano de 2024 tapado à espera que a obra ou alguém tomasse alguma decisão para a sua escavação. Neste momento está a ser escavado, está a ser intervencionado por uma equipa, mas ainda assim há que referir que este tipo de contextos deveria, na altura, ter sido logo todo intervencionado por Sim. uma mesma equipa Deveria ter havido uma uma continuidade nos continuidade trabalhos. e não estar à mercê do clima e da própria erosão dos solos até agora. Sim, mas hoje em dia, para além deste tipo de ameaças, isto é, construções que são feitas e que coincidem com sítios arqueológicos que possam vir a ter que desaparecer e por isso mesmo são escavados integralmente antes das conclusões das obras, há outras ameaças sobre este património arqueológico. Quais são essas ameaças e como é que elas têm sido abordadas? Bem, a primeira ameaça de todas julgo que será o esquecimento, Sim. o abandono, porque, como já abordámos, já são conhecidos dezenas deste tipo de sítios e o seu esquecimento e o seu abandono são a principal ameaça. Depois, em termos de impacto no território, o Alentejo, desde a construção, desde o fecho da barragem do Alqueva, que já era previsível que iria existir uma transformação ao nível das culturas e das paisagens. Contudo, e apesar do trabalho do regofo do Alqueva ter sido aquele primeiro grande trabalho que todos os arqueólogos, pelo menos os mais velhos, passaram por lá, não foi cautelado este impacto que iria existir depois do fecho da barragem. E o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que, havendo água, numa zona predominantemente que não tem água, o tipo de cultura agrícola vai se alterar. E neste caso alterou-se desde estes campos com forragens para animais, com cereais, alterou-se para culturas muito mais impactantes no solo. No caso, olivais, encebe e amendoais. Estes, e também vinha, houve um crescimento, também não podemos esquecer aqui a vinha, normalmente, como nós gostamos muito de vinho, não se fala muito nisso, mas a vinha também tem um impacto muito grande. Aliás, as chorribas das vinhas são até muito mais impactantes em termos de profundidade do que as outras culturas que eu falei. Mas seja como for, a área coberta hoje em dia por olival e amendoal é enorme. É enorme, basta, neste caminho que nós estamos a fazer, neste roteiro dos recintos, basta olharmos à nossa volta e o que vemos hoje em dia é um Alentejo verde, verde de olival. A implantação deste tipo de projetos de regadio tem, número um, uma consequência ou em termos de organização do território, dos seus limites.
Ou seja, caminhos antigos, casario antigo, tudo isso deixa de existir para dar lugar a um parcelamento retangular, geometricamente linhas retas. Ou seja, tudo o que não for linhas retas deixa de existir. Isso facilita. É como se uma paisagem mais orgânica fosse substituída por uma paisagem artificial. Uma paisagem orgânica que já está artificializada pelo homem desde a pré-história, não é? Mas que deixa completamente de existir. E depois, além disso, é o impacto em profundidade. Porque estes terrenos, para este tipo de culturas, estes terrenos têm que ser ripados até profundidades, no caso do amendoal, em alguns casos do amendoal, até cerca de 1 metro de profundidade. Logo, no Alentejo interior, a cobertura sedimentar dos solos é pouco espessa, varia entre 40, 50, 60 centímetros. Ou seja, tudo aquilo que está entre aí e a rocha vai tudo à vida. Depois também cria esta cobertura vegetal. As oliveiras são de folha perene, ou seja, estão sempre verdes. Por exemplo, a utilização destas técnicas de imagens de satélites deixa de ser possível fazer, porque o território está coberto com uma cultura permanente, mas também devido ao parcelamento que é feito entre as linhas de olival, deixa ser possível aplicar, por exemplo, os métodos geofísicos que também já falámos. Logo, o conhecimento destes sítios deixa de ser As possível. As consequências são a própria destruição dos sítios, mas também tem consequências na própria identificação, de sítios. E como é que, ou o que é que nós podemos fazer perante esta realidade para melhor proteger e conhecer este património? Nós podemos fazer, é aquilo que temos feito desde há décadas, não é? É tentar antecipadamente identificá-los. Através da visualização das tais imagens de satélite, de criar modelos com inteligência artificial, modelos preditivos que nos permitam acelerar esse processo, porque, aliás, estes modelos preditivos ajudam a identificar rapidamente estes sítios, porque eles têm que ser mesmo rapidamente identificados, para serem sinalizados, para se dar conhecimento, neste caso à tutela do património, aos serviços municipais, para que sejam depois determinadas medidas de minimização. Esse é um dos outros problemas, que é as medidas de minimização que são determinadas para grande parte destes sítios, que são sítios geralmente de hectares, não é? E também se coloca aqui a questão de como é que vamos conciliar o progresso, não é? Exatamente. Porque não estou aqui a dizer que não tem que haver progresso, mas como é que vamos conciliar as duas coisas? Como é que encontras aqui um meio caminho entre a proteção do património, mas também o desenvolvimento sustentável, espera-se, dos territórios? Bem, no nosso ponto de vista, aquilo que parece identificar, comunicar, ter a planta dos sítios, ou seja, através, neste caso, de geofísica, só de sítios muito grandes, a planta tem que ser obtida através de geofísica, eu há bocado falei, há muitos métodos de geofísica, nós fazemos magnética, mas podemos depois usar outras técnicas que nos permitem ver a que profundidade é que estão estas estruturas, adaptar os sistemas de rega destas propriedades ao espaço, e nas zonas, por exemplo, nas zonas onde existem estes recintos, não ripartam fundo. Sim. Pronto. Aí, como é óbvio, é uma conversa entre os engenheiros agrónomos, não é? E os arqueólogos, porque nós somos arqueólogos, não somos engenheiros agrónomos. Há uma razão para as terras serem revolvidas a esta profundidade. Pode ser também criar aqui pontos e ter estes equilíbrios. Mas no fundo é um bocado de bom senso entre as partes todas envolvidas. Ninguém diz aqui que os territórios não têm que ser explorados, eles sempre foram explorados, inclusivamente por quem fez os recintos, mas haver aqui um bom senso entre a preservação daquele património, deste legado, património destas comunidades que foram as primeiras a cultivar o Alentejo, e os novos agricultores que continuam a explorar a terra. Sim, e dar a conhecer. Tu há pouco falavas do problema número 1, que era o esquecimento e o abandono,
dar a conhecer estes sítios é fundamental. Não se valoriza aquilo que não se conhece, portanto também não se protege. Daí que este tipo de projetos, tal como este onde nós estamos aqui a falar, são importantes. Como é óbvio, as comunidades também têm que os querer adotar, não é? Estamos cá nós para fazer por isso. Mas são importantes este tipo de projetos e é importante, aí está, respondendo à tua pergunta, é importante pontos entre todos e que estejam todos alinhados para este património em específico, mas para todo o património que desaparece todos os dias sem se conhecer, sem algum dia se calhar se vir a conhecer, mas que todos os dias está a desaparecer. E isso faz doer a alma. Acabamos de ouvir mais um episódio da série Paisagem Ancestral, Recintos Cerimoniais de Terras do Guadiana, um podcast desenvolvido pela Era Arqueologia com o apoio da Escola Superior de Comunicação Social e com financiamento da Fundação La Caixa e BPI para o programa Promove Futuro do Interior.